A bolha de Linux ela está se expandindo, ela está começando a permear outras bolhas, e isso é legal. E tem alguns motivos para isso acontecer, né? Para isso estar acontecendo agora mais rápido do que vinha acontecendo anteriormente. No último episódio da 7ª temporada do Geocast, que foi com o Leon lá do Coisa de Nerd, muito obrigado, Leon, por ter participado com a gente, volte sempre. Foi um episódio muito bacana. Ficou claro na nossa conversa ali o desconforto que a Microsoft gerou com esse tal do Windows Recall. Para quem não está ciente dessa treta ainda, se ela estava em Narnia, alguma coisa assim, uma das grandes falhas do Windows Recall é que ele é um banco de dados de imagens indexáveis que você pode pesquisar. Então, eles literalmente são screenshots da sua tela, salva numa pasta do seu computador. Você literalmente era só sentar no computador de qualquer pessoa, desbloquear o computador e poder ver os screenshots da tela dela de dias, meses atrás, até dependendo de quanto tempo ela está usando o Windows Recall. Tudo que ela viu. Não precisa ir muito longe para entender que isso é um problema para nós, meros mortais. Quando a gente vai para empresas que lidam com dados sigilosos, tipo bancos, só Pior piora a ainda, né? situação. E quando a gente fala de governo, então, né, tipo, é o tipo de ferramenta que ela não pode ser facilmente violada. Né? São dados muito sensíveis, são literalmente prints das telas. Então, assim, a Microsoft pisou na bola feio, porque, inclusive, eles passaram informações falsas, né? Não sei se foi de propósito, mas, enfim. É, Eles disseram que era tudo criptografado e não demorou 10 minutos para alguma pessoa da internet que estava usando descobrir que não era criptografado porcaria nenhuma, era só você entrar lá e pegar as coisas. Trazendo isso pro ponto que nos interessa, eu acho que isso é uma opinião pessoal minha, assim. Eu acho que esses problemas, eles na verdade, eles são oportunidades. Porque são oportunidades de você mostrar para as pessoas que existem alternativas tão boas quanto, ou em alguns cenários até melhores do que elas usam hoje em dia. Então, por exemplo, para a gente que trabalha com criação de conteúdo, com edição de vídeo, enfim, redes sociais, marketing digital, essas coisas que eu faço, o Linux é perfeito. Ele tem todas as ferramentas que a gente precisa. As que faltam nele podem ser substituídas com algum nível de esforço, dependendo aí de como que é seu fluxo de trabalho. Ah, você é muito dependente da Adobe hoje. Tá, você não pode mudar ainda. Desculpe. Mas você é muito dependente, sei lá, de um software CAD, que só existe no Windows. Pô, por enquanto, você não pode mudar ainda, principalmente se você não tiver poder de decisão sobre qual solução de software está sendo usada. Mas se você tiver esse poder, você pode começar a tentar implementar soluções novas. A gente já fez um geocache inteiro sobre isso, comentando como que a gente migrou de sistema operacional, né? Naquele episódio era eu e o Gil que estávamos conversando, mas assim, eu demorei 2 anos para poder migrar a minha agência de base Windows para base Linux. mas quantas são as pessoas que usam computador e quantas são as pessoas que usam Adobe? Quantos são designers? Tipo, todo mundo é designer? Não é. E de fato, pro designer, pode não ser a melhor opção. Obviamente, depende do que você faz, se você, sei lá, UI UX, se você é designer gráfico, enfim. E entender que existem alguns outros cenários onde o Linux é sim uma opção. Agora, quando a gente fala de IA, né, e esse negócio de recall, essas coisas, tem muita gente que tá apavorada, que não aguenta mais ouvir falar de IA, e tipo, eu só quero um sistema que não vai tentar enfiar IA na minha goela. Olha aí, o Linux é uma opção, sabe? Pode colocar IA no Linux se você quiser. Mas assim, a grande maioria não tem nada e provavelmente nunca vai ter. Né? Quando a gente tava falando, né, no ano passado ainda, e já tem alguns anos isso, o Steam Deck. O Steam Deck veio para mostrar que, tipo, você é gamer, dá para você usar Linux também. Eu acompanho alguns canais que falam, principalmente dos PC handhelds, né? E sempre fica aquele papo de que os. Porque tem muito mais dispositivos com Windows do que com Linux, que é só o Steam Deck, né, no caso. Todo vídeo vem aquela discussão da experiência de usuário. Tipo, que com Windows é melhor porque tem alguns jogos que não rodam no Steam Deck. Mas sempre vem aquela tecla do, não, mas a experiência de uso do Steam Deck é melhor. O que mudou por conta dessas novas soluções que foram chegando é que mais pessoas começaram a falar do porquê Linux é bom de fato. Então, você tem o Steam Deck, por que o Steam Deck é um ótimo console de mão?
porque ele tem uma experiência fluida, porque os jogos funcionam normalmente. A interface foi adaptada para aquela resolução. Eles foram até corajosos do meu ponto de vista. Eles colocaram uma resolução menor para ter um melhor potencial gráfico aproveitado em relação à bateria do que simplesmente enfiar um Full HD numa tela pequenininha. E diversos outros handhelds que saíram depois que tentaram enfiar Full HD como um diferencial de qualidade já estão se lascando com esse negócio de bateria e de aquecimento, não sei o que. Então, a Valve, ela fez um trabalho primoroso no desenvolvimento do produto Steam Deck, como uma experiência completa. E por esse produto ser tão bom, as pessoas começaram a falar, cara, meu, esse negócio é tão bom, e além de tudo ele ainda é Linux. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, ele não é Windows, ele não é Mac, ele não é, sabe, ele é Linux. Olha só como é que os jogos funcionam bem e tal. Apesar da diferença ser sutil, quando você passa a falar do porquê que a coisa é boa e não que ela é boa, muda a percepção das pessoas. A maioria das pessoas, elas são mais propensas a aceitar uma ideia quando você mostra os benefícios e não a spec sheet. Sabe? Quando você pega, ó, consome 4 GB a menos de memória, consome 10 watts a menos de energia, é software livre, não é em cloud. Cara, a maioria das pessoas não sabem o que isso sequer significa. Mas quando você mostra que, cara, é só pegar e usar e vai atender a sua necessidade, aí o olhinho do ser humano brilha, entendeu? Aí a pessoa fala, é mesmo? Que é uma resolução do problema, né? Tipo, ó, nesse aqui, o seu jogo não vai crashar no meio da partida. Esse aqui, você vai conseguir passar 3 horas jogando e não 1 hora jogando. Ah, esse aqui, o jogo vai rodar liso. Esse aqui, você apertou 3 botões e você tá no jogo, você não precisa ficar configurando nada. E é isso que as pessoas querem. Se por trás dos panos é Linux, é KDE, é GameScope, é Wayland Shorg, isso é interessante pra gente, que gosta dessas coisas. E, tipo, talvez aquela pessoa que não tava nem aí, eventualmente fala, "Não, olha, mas que legal, então é assim que ele faz. Ah, então essa interface aqui é isso. Depois que isso vai ser interessante pra ela. Mas na hora ela só quer resolver o problema dela. Tanto que eu tava vendo um vídeo, inclusive, de um cara que ele tem um cara, justamente, o Wolfden. Ele faz esses reviews é um review, né? Não é exatamente um review propriamente. Mas ele faz vídeo de PC handheld, de coisa de emulador e tal. E aí ele tem um ROG Ally X. E aí estavam sugerindo pra ele instalar o Basite no ROG Ally X. E ele, tipo, tava, mas por que que eu vou instalar Linux no meu negócio aqui que já tá rodando Windows pra rodar menos jogos? Ele falou, não, mas tava olhando aqui meu calendário, não tinha nada pra fazer? Eu vou fazer. E ele falou, nossa, que bom que eu fiz, sabe? Porque, tipo, agora é isso. E ele falou, é isso, sabe? E ele tinha um Steam Deck, ele já conhecia a experiência. Ele não, que a experiência é muito diferente e tudo funciona. Você aperta um botão, as coisas funcionam e não trava, você não tem que se preocupar com essas coisas. E ele falou, ainda consigo fazer o dual boot. Tipo, se eu quiser jogar aqueles outros jogos específicos, eu jogo lá. Aí, obviamente, ele comparou questão de gráfico, ele foi numa questão mais técnica também. Mas é justamente isso, sabe? A experiência é melhor, sabe? Tipo, você vai entender mais fácil o que você tem que fazer. Não vai ter aquela sensação de gambiarra. É, esses bugs bestas, né? Porque o Windows, ele não é feito ali pra você ficar desbloqueando e bloqueando ele o tempo todo e todos os processos rodarem normal. O Steam Deck, ele foi feito pensando nisso, né? Você tá com o jogo aberto, ai, precisei atender alguém aqui. Você bloqueia, continua falando, você desbloqueia, o jogo ainda tá parado, sabe? Ele tá congelado. Nesses com Windows, o jogo, em muitos dos casos, ele vai crashar. E, tipo, se você tava no meio de uma missão, sabe, já é o suficiente pra você perder 20 minutos da sua gameplay e você ficar com raiva. Todas as áreas têm os seus nerds, né? Eu tenho um amigo que ele é nerd de carro. Então ele é aquele cara que ele gosta de carro antigo, de Opala, Chevette, Gol, esses modelos antigão, assim. Aí ele compra carro antigo, eu chamo de carro velho. Ele compra carro antigo, desmonta, reforma, ele entende de qual que é o parafuso certo da roda do Opala de sei lá quando. Ele sabe diferenciar esses detalhes técnicos que para mim é tudo carro. Para ele, cada carro é único. E a gente, nerds de computadores, nerds de tecnologia, a gente tem isso com tecnologia. A gente, cada sistema operacional, cada pecinha de computador, cada setup que a gente monta, ele é único. Mas a gente tem que fazer um certo exercício de entender que isso não tem o mesmo peso para todo mundo.
Da mesma forma que para esse meu amigo que ama carros, ele fica indignado, que para mim carro é carro. Tipo, sabe? Me levou para onde eu preciso ir, para mim é o suficiente. Então a gente tem que dar uma relaxada e entender que o fato das pessoas não darem o mesmo nível de importância que a gente dá para algumas coisas mais técnicas, não tira o valor das soluções de maneira alguma e só mostra que a gente tem que abordar essas pessoas com posturas diferentes, talvez, com uma postura mais amigável. Esse conteúdo que você acabou de assistir é um corte e ele faz parte de um episódio do Geocast que você pode assistir na íntegra clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.